Bom dia, na paz do Senhor. Vamos hoje então comentar o Salmo 133. E como é somente um salmo, é um salmo curtinho, embora muito rico, dá para falar em mais de 1 hora sobre ele, eu quero explicar o que significa um título que tem na maioria das Bíblias ali em cima do Salmo 133. E até para nós aprendermos um pouquinho mais e aproveitar essas oportunidades. Então, sempre quando o texto do dia, a leitura do dia, é mais curtinha, mais resumida ou mais simples de comentar, eu vou aproveitar a oportunidade para explicar alguma outra coisa da Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo 133 e veja se em cima do Salmo 133 tem um dos seguintes títulos. Ou Salmo, como eu tenho aqui, deixa eu até abrir aqui para usar a mesma expressão. Salmo de degraus ou salmo de romagem. Então dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, ou cântico dos degraus, ou cântico de romagem, salmo de degraus. Procura aí se tem isso na sua Bíblia, aí no Salmo 133, que eu vou explicar o que é essa expressão, tá bom? Existem diversas... A Bíblia mesmo, ela não explica o que são os cânticos dos degraus ou cânticos de romagem, tá? Então, como a Bíblia não explica, lá vão os teólogos, estudiosos e historiadores bíblicos tentar aí pesquisar e explicar o porquê disso. Então, eu vou explicar aquelas que eu não concordo primeiro, para depois ir na linha que eu acredito e até argumentar a favor. Tem uma linha que fala que o que acontece? Os cânticos de romagem, cânticos dos degraus, que significa, aí são títulos que, dependendo da versão da Bíblia, vai ter um título ou outro título. São 15 salmos que vão entre o Salmo 120 e o Salmo 134. E eles são divididos em cânticos, então o povo hebreu, o povo judeu canta esses salmos do 120 ao 134, como se fosse um cântico só. 5 grupos de 3 salmos. Então você pega o 120, 121 e 122. É um grupo que são cantados juntos, como se fossem estrofes. E aí, assim por diante, até eu ir até no 134. Então o que os estudiosos falam? Uma linha. Lá no templo, em Jerusalém, um templo construído por Salomão, tinha a divisão onde as mulheres não poderiam ir. Nessa divisão, tinha ali 15 degraus. Então, era cantado cada salmo desses, pelos levitas, cada salmo desses, num degrau dessa escada que fazia essa divisão entre as mulheres e homens. Por que é que eu não acredito nessa linha? Porque a maioria desses salmos, eles foram escritos antes da construção do templo. Então, por exemplo, o salmo de hoje é um salmo de Davi, foi escrito antes da construção do templo, tá? O Salmo 131 a mesma coisa, o Salmo 134 é o único que talvez poderia ter sido escrito depois, mas a maioria desses salmos, eles foram escritos antes da construção do templo, então não justifica essa ideia de cantar esses salmos ali nesses 15 degraus que separa ali a parte onde as mulheres poderiam ir e não poderiam ir lá dentro do templo de Salomão. Outra linha de estudiosos, eles falam que esses cânticos, esses salmos, do 120 até o 134, eram cantados pelos judeus quando voltaram para Jerusalém depois do cativeiro, que é exatamente onde nós estamos lendo agora. 1 Crônicas aí 11, 12, né, essa parte aí do cronista contando para os que voltaram do cativeiro, 2 Samuel 5. A linha que eu concordo, então vamos lá, né? A linha dos estudiosos que eu concordo é de cântico de peregrinação, cântico de romagem. Então o que nós temos? Lá na lei mosaica, Deus falando, e aí tem as festas ali, e tem 3 festas principais no ano. E na cultura judaica, o judeu, ou todo judeu, precisa participar pelo menos uma vez no ano, pelo menos em uma dessas festas em Jerusalém. Então, na cultura deles, nas outras festas, eles não precisam obrigatoriamente
ir para Jerusalém. Eles não precisam estar em Jerusalém em todas as festas, mas pelo menos em uma eles precisam estar lá. E aí, o que acontece? E aí nós temos, né, Jesus, quando é criança, ali adolescente, indo para Jerusalém, que daí na volta ele fica em Jerusalém, os pais ficam procurando ele ali. Essas são o que a gente chama hoje de romarias, muito presentes na Igreja Católica, aqui no Brasil, e em outros lugares, em outras religiões, e no mundo árabe também, isso é muito comum. Então, os judeus ali se preparavam junto com suas famílias, no lugar onde eles estivessem, por todo Israel, em qualquer uma das tribos, se juntavam como que em caravanas mesmo, ali nas suas famílias, nas suas tribos, e iam em direção a Jerusalém. Numa dessas festas anuais, as famílias mais abastadas iam em todas as festas, as com menor condições, com menos condições, iriam então pelo menos uma. E durante esse tempo de peregrinação até Jerusalém, de romaria, e por isso romagem, então eles cantavam esses salmos do 120 até o 134. E essa é a linha que eu acredito, tá? Por quê? Justamente porque tem muitos salmos de Davi aqui. Então não tem como ser o cântico lá dos degraus da escada que dividia as mulheres, porque o templo só foi construído depois por Salomão. Como eu disse, são 15 salmos, então assim, o 120 e o 121, o 120, 121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, não tem autoria conhecida, são salmos anônimos, de autoria desconhecida. Salomão escreveu o 127 e Davi o 122, 124 e do 131 ao 134. Então, de 15 salmos, nós temos 6 salmos de Davi e um de Salomão, 7. Os outros 8 são de autoria, então, desconhecida. Só aí para explicar um pouquinho, porque as pessoas perguntam o que é esses cânticos de romagem. Uma linha que eu não comentei, e que daí ela até se adequa ali dentro desta que eu acredito da romagem, é falando dos degraus no sentido de crescimento espiritual, vamos dizer assim, de enlevo. O que acontece? Quando a gente tem, quando a gente olha todos os salmos de uma vez, e aí me falam se vocês querem, eu faço um post amanhã, que hoje não dá, e coloco no feed com a temática de cada salmo, porque tem, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, tem um tema, vamos ver se dá para melhorar aqui, acho que não sei se dá para ver bem. Cada salmo tem um tema, e quando nós olhamos para essa lista de uma vez só, com os temas ali, nós percebemos que há um crescimento, algo que começa pequeno e vai crescendo. Então, nesse sentido, eu poderia dizer que sim, então são os cânticos dos degraus no sentido de crescimento, de enlevo espiritual, tá? Mas não naquela linha lá de degraus físicos lá do templo de Salomão. Então veja, o Salmo 120 fala sobre os ataques dos caluniadores. Então o 120, os ataques dos caluniadores. Deixa eu ver até o que tem aqui. Olha só, né? No 120, aqui dessa Bíblia que eu tô com ela hoje, ela fala oração do aflito. Deixa eu abrir aqui em outra versão, só para ver como é que tá aqui. Porque quando a gente vai estudar a Bíblia de uma forma um pouquinho mais profunda, eu não costumo olhar muito os títulos, porque vai muito de quem organizou aquela Bíblia. Mas aqui nessa outra tá mesmo, oração para que seja livre do mentiroso e caluniador. Mas enfim, a temática do 120 é sobre os ataques dos caluniadores. No 121, já fala que Deus é o fiel guarda dos homens. Ou seja, eu estou sendo atacada, mas Deus é o que me guarda. O 122, oração pela paz de Jerusalém. 123, o desejo por auxílio divino. 124, Deus é o nosso protetor, o libertador. 125, a fé inabalável.
O 126, o consolo para os que choram. O 127, todo o bem procede de Deus, que foi o Salmo de Salomão. 128, temor de Deus e felicidade no lar. 129, recordações de libertações. 130, clamando ao Senhor em meias aflições. O 131, aprendendo a descansar em Deus. O 132, recordando de promessas antigas. O 133, a excelência da união fraternal. E o 134, convocação ao culto. Então, o que acontece? Pensa o povo saindo de suas casas, ali em romaria, em peregrinação, em direção a Jerusalém, para adorar a Deus lá em Jerusalém. No tempo de Davi, não tinha o templo construído, mas tinha o tabernáculo, né? Formado ali pelaquela tenda, pelas peles, aquelas cobertas, e tudo que a gente leu lá, que Moisés já escreveu sobre isso. Então, no tempo de Davi, né? Pensa as pessoas então saindo ali de suas casas, indo para Jerusalém e começando a entoar esses cânticos. Eu tenho guardado o povo cantando isso aqui. O povo hebreu, o povo judeu cantando em hebraico exatamente essa coletânea desses 15 salmos. Eu vou procurar aqui no decorrer do dia, eu envio lá no Telegram, aí só para vocês terem uma ideia do povo indo para Jerusalém, caminhando com crianças, com comida para todo esse período, de ida, volta, permanência em Jerusalém e cantando tudo isso. Então, eles vão cantando e conforme vão chegando em Jerusalém, vão tendo então ali a fé fortalecida, vão sentindo ali uma confiança maior em Deus, vão se recordando do passado, como está ali no Salmo 132, recordando de promessas antigas e vendo que Deus concretizou aquelas promessas. Deus realizou, Deus fez acontecer. E por fim, o 133, que é o que nós vamos ler hoje, sobre a união fraternal. Então imagina o povo já chegando ali em Jerusalém, e como a festa tinha data marcada, então ao mesmo tempo em que uma tribo estava chegando em Jerusalém, as outras 11 tribos também estavam chegando. A festa ali de estarem juntos, né? Essa união, e aí eles cantando ali, o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque estavam ali então juntos as 12 tribos para adorar a Deus, e depois então de usufruir dessa união do reencontro, essa união fraternal, então eles vinha o Salmo 134, que era a convocação para o culto ao Senhor, ou seja, vamos juntos adorar a Deus. É esse o objetivo desses 15 salmos, de darem motivação para o povo durante a jornada, durante a peregrinação de suas casas até a cidade de Jerusalém, para adorar a Deus. Vamos então ao Salmo 133, mais especificamente. O Salmo 133, um salmo de Davi, por que ele está aqui então na leitura de hoje? Justamente porque entende-se que ele foi escrito logo após, quando as 10 tribos chegam ali para Davi e pedem que ele seja o rei de toda Israel, ou seja, ele estava sendo o rei de Benjamim, da tribo de Benjamim e da tribo de Judá. Então as outras 10 tribos vão e pedem para que ele seja o rei de todos. Então, quando juntam-se as 12 tribos, então, ali felizes e comemorando, né? A Bíblia nos fala, nós lemos, que eles ficaram ali 3 dias comendo e bebendo e se alegrando, porque tinham um único rei. E justamente ali, naquela alegria, naquela união, naquele momento ali, inspirou então Davi a escrever esse Salmo 133. Eu quero encontrar aqui rapidinho, 2 Samuel 5. Nós temos um versículo que fala exatamente isso. Que eles ficaram. Olha, entende-se que o Salmo 133 foi escrito justamente
lá em 2 Samuel 5, entre os versículos 12 e 13. O versículo 12 fala assim: e entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, justamente ali, entende-se que Davi escreveu, então, esse Salmo 133. E aí, voltando para 1 Crônicas 11, nós estamos vendo a Bíblia em ordem cronológica, então nós precisamos nos alimentar justamente de algumas partes da leitura para entender melhor. 1 Crônicas capítulo 12, versículo 39. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, isso mesmo. Aí o finalzinho do 40, porque havia alegria em Israel. Então eles ficaram 3 dias comemorando a unificação do reino. Porque quando Saul morreu, enquanto estava Saul, era um reino só. Quando ele morreu, as 10 tribos pegaram um dos filhos dele e colocaram como rei. E aí ficaram as 2 tribos que estavam com Davi, que colocaram Davi como rei ali em Hebron, brigando com as outras 10. Neste dia aqui que eles decidiram então colocar Davi como rei de todo Israel, eles comemoraram. Mas foi uma comemoração muito política, no sentido de Davi como rei, reino unificado, mas uma comemoração espiritual também, porque o povo de Deus finalmente estava reunido, estava unido. Então, com base nisso aqui, nesse período aqui, Davi escreveu o Salmo 133, que fala sobre união. Então, vamos lá. O tema, então, do 33, eu já disse aqui, que é a excelência da união fraternal. Então, é sobre a alegria de viver em união. Nós temos 2 tipos de união. Essa união que o mundo coloca, que é simplesmente estar junto. Estar junto, sem atritos, sem divisões, sem estar ali brigando, discutindo. A união que Deus nos apresenta, ela é isso também, mas de uma forma mais profunda, porque a união vinda de Deus, ela não só nos coloca juntos uns com os outros, mas também ligados em amor. Eu sempre falo, o amor é o que dá a liga entre um tijolinho e outro tijolinho, e é exatamente essa união que é a união fraternal, a união que vem de Deus. Então, não é só estar junto, mas estar unido em amor. E essa união em amor é que provoca, que nos dá essa alegria da união. Então, essa alegria aqui do Salmo 133 é uma alegria, é uma união, alegria como resultado da união espiritual entre o povo de Deus. A junção ali das 12 tribos. Olha que interessante, se a gente lê só o Salmo 133 sozinho, a gente traz muito pra gente, olha como que é bom estar junto com a igreja, com os nossos, como é bom estar junto com a família, mas quando a gente entende que o povo vivia briga, ficaram ali 2 anos brigando, de muita briga entre as 10 tribos e as outras 2, e que de repente, por ação de Deus, Deus cumpre a profecia lá de Samuel, de reino unificado, e Deus cumpre em Davi a promessa de tornar o rei de um reino só, da nação de Israel. Quando a gente entende tudo isso, o Salmo 133, curtinho, ele ganha muita força. Então veja, essa união, como eu falei, tem essa questão política, que deu então uma nova identidade ali para o povo, no sentido de um povo único, e trouxe paz também, esse reino único, onde as 12 tribos poderiam viver em paz a partir dali, juntas. E essa união aí então é no sentido também de viver bem, de usufruir da alegria e da boa convivência, da agradável convivência com todas as tribos, com todos os povos ali. Essa alegria, ela impacta também nesse bom convívio, nessa convivência entre tribos tão diferentes, que não é muito diferente de hoje, trazendo para nós, sabemos que a Igreja de Cristo é formada pela união
de muitas igrejas com placas com nomes diferentes. Assim como as tribos, 12 tribos, uma muito diferente da outra, uma grande, uma menorzinha, cada uma ali com uma função, cada um com um chamado. Exatamente como hoje. O objetivo não é brigar entre as tribos, não é brigar entre as igrejas, mas é viver cada um na sua identidade, naquilo que foi chamado, mas juntos, unidos pelo amor de Cristo. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, falando dessa união que vem de Deus, essa união espiritual. Então, Davi escrevendo ali, dá para imaginar ele cheio de alegria mesmo, porque tinha alegria no meio do povo, esse povo que foi unificado por Deus, que hoje nós vivemos então essa união através do amor de Deus. E continua, como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Então, muitas vezes, inclusive eu já falei sobre isso, que orla a gente imagina aqui, a orla da camisa. Mas se vocês olharem as vestes do sacerdote, nesse tempo do Velho Testamento, não tinha camisa com gola do jeito que os pastores usam hoje, ou até que os padres usam aquela gola aqui de batina. Não é assim as vestes dos sacerdotes. Então, essa orla que está falando aqui é como que a barra da túnica do sacerdote. Então, é lá embaixo. Então, para que tenha o óleo que desce pela cabeça, desce pela barba, desce pela veste e vai até a orla, é muito óleo, tá? Então, onde está descrito esse óleo? Lá em Êxodo 30, dos versículos 22 a 33, tem a receita ali desse óleo, tem a base sendo azeite e tem outros 4 ingredientes ali, que é a mirra, a canela aromática, o cálamo e a cássia, tá? Então são 4 itens e a base sendo azeite de oliveira. Esses 4 itens são itens raros e caros também. Então, quando Davi fala que é como óleo precioso, esse precioso é no sentido de caro, no sentido de raro também. E lá em Êxodo 30, que eu citei, dos versículos 22 a 33, fala que este óleo só pode ser usado numa situação, quando o sacerdote é ungido para o trabalho do Senhor. Então não é um óleo que é para ser usado de todo jeito, em todo lugar, em toda vez, né? Não, é um óleo específico para a unção do sacerdote. E lá fala que se alguém fabricar esse óleo e usar para outra coisa, tá na desobediência total de Deus. Então nós temos que entender isso também, esse cuidado. E saber disso, que é um óleo raro, é uma unção específica. Por isso que Davi fala, é como óleo precioso. Então que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, simbolizando aí o sacerdote, e que desce até a orla das suas vestes, ou seja, inteiro. O que isso simboliza? Justamente essa união das 12 tribos. Aqui na frente, no peitoral do sacerdote, tem as 12 pedras ali, as 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos. Então, quando o óleo passa por tudo isso, está dizendo, olha, essa unção da união sobre todas as 12 tribos. É todo o povo de Deus unido, com um único objetivo. E aí, né, já falei a orla, que é como se fosse a barra inferior ali da túnica. Então, é cobrir todo o sacerdote, simbolizando essa união das 12 tribos, união do povo de Deus, mas também coesão. Não é só uma união externa, né, porque essa coesão é interior, é uma união de objetivos, união de propósitos, é uma união espiritual. O óleo era usado somente quando o levita ali, a família de Arão, era ungida a sacerdote. E aí, Davi usa então 2 simbologias. Essa do óleo sobre a cabeça, na unção do sacerdote, e todo judeu sabe disso, sabe que esse óleo só pode ser usado ali. Todo o judeu sabe que quando vai ungir o sacerdote, é muito óleo, é a abundância de óleo, justamente para cobrir tudo. E Davi usa também uma simbologia mais simples,
onde aquele judeu agricultor também iria entender muito bem o que significava essa união, que é o versículo 3. Falei que é um salmo curtinho, mas que dá para falar bastante. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então vamos entender. O orvalho de Hermon e os montes de Sião. O que tem a ver um com o outro? Geograficamente, nada. O que acontece? O orvalho de Hermon. Hermon é o pico mais alto que tem em Israel. É o monte mais alto ali no norte ao norte de Jerusalém. Então, de Jerusalém dá para ver o monte de Hermon. Mas ele é longe de Sião. Dá para ver, mas é longe. Hoje, o monte de Hermon fica na Síria. E dá para ver com os olhos, mas é longe de ir. Agora eu não lembro quantos quilômetros. O que isso significa, então? Ali na base do monte Hermon tem um lago ali, tem água ali. E conforme vai dando, então, o calor e os fenômenos da natureza que a gente conhece, sobe, né, dá aquela evaporação ali, cria umas nuvens ali no monte de Hermon, que desce como um orvalho. E vem um vento que leva esse orvalho que vai descendo aqui no monte Hermon e leva até Sião, ou seja, leva até Jerusalém. E espalha, então, pela agricultura, pelas terras, pela lavoura, todo esse orvalho. Por isso que aqui fala, Davi fala, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque Hermon é o monte mais alto, que traz esse orvalho todo pelo vento, até chegar em Sião. E ali não é um lugar que chove com frequência, como aqui no Brasil, como aqui no Sudeste, como no Sul, que chove mais e com frequência. Não, lá as estações são muito bem definidas, tem os dias certos de chuva ali. Só que esse orvalho que desce, que se espalha por toda Israel, por toda essa região ali, ajuda a irrigar as plantações. Por isso que o versículo fala que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então esse orvalho vai se espalhando e vai trazendo o quê? Vida, que é justamente a irrigação ali e as plantações. Então o orvalho de Hermon vinha de longe e trazia vida para a lavoura e para as plantações. E é exatamente isso. A união, ela vem de longe, juntando todas as tribos, juntando todas as pessoas. E esse orvalho, ele só é criado porque ele está na mesma temperatura. Essa água que evaporou, que cria essas nuvens de orvalho, quando eles descem e irrigam todo Israel, está na mesma temperatura daqui de baixo. Porque se tiver uma temperatura diferente, se o orvalho tiver mais frio e aqui embaixo mais quente, vai evaporar esse orvalho antes dele chegar na plantação. Se o orvalho tiver, se aqui embaixo estiver mais frio e o orvalho mais quente, vamos dizer assim, com temperatura diferente, esse orvalho não vai descer como orvalho. Ele pode virar ali uma gotícula de neve, de alguma outra coisa, como tem mesmo no Monte Hermon, inclusive. Então, para esse orvalho sair lá do Monte Hermon e irrigar a terra de Israel, tinha que estar na mesma temperatura. Então, também nos falando de união, nós precisamos estar na mesma temperatura, nós precisamos estar no mesmo clima para que aconteça essa união do povo de Deus. Então, esse é o Salmo 133, mas eu achei bem interessante nós falarmos sobre isso, as características geográficas e físicas do Salmo 133, para nós entendermos mais sobre o que realmente significa essa união. Então não é uma união só física, é uma união onde o nosso espírito precisa estar de acordo, precisamos estar unidos no mesmo propósito. Se não tiver essa união, e ela é instigada, ela é promovida através do Espírito Santo na nossa vida, se não tiver essa união de Deus, entre o povo de Deus, vai ter o que a gente vê muitas vezes, desarmonia, divisões, faltas de fidelidade a Deus, inclusive, desobediência e tantas outras coisas. A bênção de Deus, né? A união de Deus, a união do povo de Deus gera bênçãos para o próprio
para o próprio povo. Amém, gente? Então que nós possamos viver essa união do Salmo 133 e entender que não importa a distância geográfica. Olha que lindo, principalmente esse momento que nós estamos de virtual. Muitas pessoas que eu conheci aqui virtualmente, hoje nós nos relacionamos de uma forma muito mais próxima. E olha que lindo isso. Não importa onde a tribo está, não importa a distância entre uma tribo e a outra tribo. Quando estamos debaixo da graça de Deus, estamos debaixo do amor de Deus, Deus promove essa união. E isso é lindo, dá para repetir exatamente o que Davi falou. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E não importa se nós estamos distantes geograficamente, Deus nos une debaixo do seu amor. Podemos até não nos conhecer aqui nessa terra, pode não dar tempo, podemos não ter oportunidade, mas sabemos que estamos caminhando para o mesmo lugar. E como eu sempre falo, daqui até a eternidade, vamos juntos nos ajudando, nos apoiando, erguendo, dando força, nos motivando. Que era exatamente isso que o povo fazia enquanto estava ali peregrinando em direção a Jerusalém. Se motivando, dando força, não deixando o outro que estava mais cansado, que estava precisando de um auxílio, deixando ficar para trás. Amém? Vamos juntos. A salvação é individual, a responsabilidade é individual sim, mas nos compete nos ajudarmos uns aos outros. Eu sempre falo que Jesus não vem buscar uma pessoa no arrebatamento. Ele vem buscar a igreja de Cristo. Então nós não podemos ficar sozinhos, viver a nossa vida de forma individual. Nós precisamos do outro. Que Deus quer a coletividade com Ele e não individual. Amém? Eu espero que tenha sido bênção e eu espero que tenha sido esclarecedor. Esse Salmo 133 tão curtinho e também ali os salmos de romagem ou de cânticos de peregrinação, como nós lemos. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia, tenham um excelente dia, Deus abençoe.